Vamos usar agora, gente, a nossa calculadora para resolver uma equação de segundo grau. Tá? Lembrando para vocês, tá bom? A equação tem essa forma aqui, a x2 menos bx mais c igual a 0, tá bom? As raízes, que serão reais se delta for maior do que 0, são dadas por menos b mais ou menos, né? Mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tá? A fórmula que você sabe muito bem, onde delta é b2 menos 4ac. Ok? Eu quero calcular as raízes para a igual a esse número aqui, b igual a esse e c igual a esse. Como que eu faço, gente? Eu vou... A primeira coisa que eu vou ensinar aqui, de vez em quando, gente, é muito bom o Scilab lembrar das coisas, mas às vezes você quer que ele esqueça, tá? Porque você já andou usando suas variáveis e você está com medo das coisas. Então você faz o seguinte, clear. Agora você bateu o A, que ele já conhecia antes, ele já põe aqui variável indefinida. Entendeu? Ele esqueceu tudo até agora. Isso é muito bom para você dar um... Vamos limpar, passar uma borracha aqui e começar tudo do zero. Tá bom? Então, clear. Então agora eu vou fazer aqui. A igual a 534 é ponto decimal, tá bom, gente? B igual a 225.7690. Só eu quis pôr 3 valores compridos aqui, gente. Complicado, você não consegue fazer de cabeça a conta, tá? Então, bom, então agora eu tenho que criar mais uma variável, né? Eu tenho que calcular o delta. O que eu faço? Crio uma variável com nome, eu posso escolher qualquer um, tá bom, gente? Mas convém chamar de delta, né? Não todo mundo fica mais fácil de entender, tá bom? Então eu vou fazer delta igual a, tá certo isso aqui, gente? Aqui, ó, tá vendo? 4ac, gente, ele não entende isso daqui. Entendeu? Ele fica completamente sem entender. Você tem que fazer o seguinte, ó, delta igual a b2 menos 4 vezes a vezes c. Tá bom, gente? AC ele não sabe se é uma variável só chamada C, ou se são duas variáveis, ele não consegue distinguir. Então você tem que ser explícito nisso daqui. Mesma coisa. Entendeu? Não faz diferença, não. Você faz, para falar a verdade, o critério nisso daí é muito mais estético. E não é um critério pouco importante, não, por ser estético. Tá certo? É porque você tem que ser da forma que você compreenda mais imediatamente aquilo que está lá. Tá bom? Programas são feitos para serem lidos. Então, delta já está aqui. O que eu falta calcular agora, gente? As raízes, eu também vou dar nomes. Qual que é o nome que eu vou dar para a primeira raiz, gente? Vou chamar de R1. Tá? Vocês repararam aqui, gente, no uso de parênteses. Calculamos as raízes aqui, tá bom? Calculamos as raízes, mas, assim, será que nós calculamos mesmo, gente? A gente se engana em computação, a gente se engana. O tempo todo você tem que ter isso em mente. Será que eu fiz corretamente? Então, você sempre tem que procurar verificar se o que você fez está correto. Tá bom? Então, já que isso aqui é para ser raiz, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o polinômio nos pontos que eu achei que eram raízes, vou ver o valor dele, tem que dar 0. Tá bom? Então, eu vou calcular aqui. Isso aqui deve dar 0. Não deu 0, gente. Ele deu essa coisa que está aqui. Essa coisa aqui, gente, é uma notação que a gente usa em computação para dizer isso aqui é 2,217 vezes 10 a menos 12. Tá bom? Em vez de D, poderia ser E também. Tá? Então, o que é isso aqui, gente? O resultado não deu 0, mas deu muito próximo de 0. As contas feitas por computadores, gente, elas usam um número finito de dígitos. Tá bom? Ou seja, no caso aqui são 64 bits. Tá bom? Então, você tem erros de arredondamento. E esses erros de arredondamento levam a esse tipo de coisa aqui, tá bom? Para todo efeito prático, gente, 10 elevado a menos 12, com os coeficientes da ordem de 10 a 2, isso não tem importância nenhuma. Tá bom? Vamos testar aqui agora a outra raiz. Também deu muito pequenininha, tá bom? Então o nosso procedimento deve estar correto. Erros comuns, gente. Aquele que eu fiz aqui, tá bom? B2 menos 4AC. Eu omiti os operadores de multiplicação. Bom, esse erro aqui, gente, ele é um erro que é a hora que o Scilab nos ensina, que o tamanho, na mesma hora ele fala, está errado isso daqui, e você conserta. Bom, isso é um erro de sintaxe. Bom, o outro erro seria escrever dessa forma aqui, tá vendo? Esquecendo de pôr parênteses aqui. A ordem de divisões e multiplicações é da esquerda para a direita. Então ele vai dividir por 2 e multiplicar
o resultado por A. Então, o que a gente estaria calculando não é aquela nossa velha fórmula do secundário, tá bom? Mas isso daqui. Esse erro aqui, o Scilab não tem como saber. Ele vai fazer o que você mandou ele fazer. Se você mandou errado, se faz sentido para ele, ele vai te obedecer. Bom, então, esse tipo de erro seria detectado pelo nosso procedimento de verificação. Tá bom? Isso é um erro de semântica, que você tem que testar. Você fala assim, tudo bem, o que eu fiz está certinho de acordo com a sintaxe da linguagem, mas será que eu calculei aquele mesmo que eu queria calcular? Tá bom? Essa dúvida você sempre tem que ter. Tá bom? E sempre procurar ter mecanismos para testar se aquilo que vocês fizeram corresponde àquilo, como nós fizemos aqui nesse caso. Muito bem, fazendo um balanço. Com relação a uma calculadora de mão simples, tá bom? Você tem o uso de variáveis, tá bom? Depois que a gente atribuiu aqueles valores grandões para A e para B, tá bom? A gente não precisou mais daqueles valores, nem precisou mais de digitar, estavam lembrados lá. Calculamos delta, delta ficou guardado. Se a gente quiser reutilizar isso, não tem problema nenhum. Bom, então, ter variáveis é uma coisa boa. A outra é fórmula, gente. Para você calcular aquele menos b mais raiz de delta sobre 2a, gente, você fazer isso numa calculadora, que você vai fazendo operação por operação, você tem que anotar os resultados intermediários em papel, ou usar, às vezes, tem uma memóriazinha lá dentro. De qualquer forma, é muito complicado. Você poder entrar com uma expressão mais complexa é uma vantagem enorme. Bom, ou seja, você já sai ganhando muito com isso daí. Ok?